Chuva provoca alagamentos e bloqueios de trânsito em Porto Alegre e em rodovias do interior do estado. Mais de 150 mil pontos estão sem luz no Rio Grande do Sul. Dólar acentua alta e Bolsa de Valores de São Paulo tem forte queda após ataques do presidente Jair Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal. Correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sat. Pedro Quintana. Muito boa tarde, agora são 12 horas 50 minutos. Porto Alegre tem uma tarde de tempo instável e temperatura amena, de 20 graus. E a chuva provoca alagamentos e bloqueios de trânsito em Porto Alegre e em rodovias do interior do estado. A chuva perdeu força, mas o início de tarde começa com 3 bloqueios totais de trânsito em Porto Alegre devido a alagamentos. Os pontos: Voluntários da Pátria, próximo à rua Adelino Machado de Souza, no bairro Navegantes, Germano Basler, no bairro Rubem Berta, e também na Avenida Sarandi, próximo a Zeferino Dias. Nesse local, inclusive, o arroio Sarandi transbordou e quase invadiu casas. Veículos boiaram e tiveram problemas mecânicos ao tentar passar pelos alagamentos. Ainda tem bloqueios parciais na Aparício Borges com a Pedro Boticário e também na estrada Gedeon Leite. A EPTC orienta o fluxo. Tem alerta ainda para sinaleiras fora de operação em alguns pontos de Porto Alegre. Um dos trechos: Borges de Medeiros com a Coronel Genuíno, no centro, e também a Coronel Marcos, próximo ao número 3000. Além disso, nas rodovias, a chuva causa problemas. A BR-290 tem bloqueio total de trânsito entre São Cepé e Vila Nova do Sul por conta da elevação das águas do arroio Bossoroca. Segundo o DENIT, a alternativa para os motoristas, até que o nível das águas baixem, é utilizar as BRs 392 e 158, passando por Santa Maria. Com o trânsito, Eduardo Paganella. E rodovias gaúchas registram ainda pontos de manifestações nessa manhã. A maior parte delas é feita por caminhoneiros. São ao menos 13 pontos com manifestações. Na RS 122, os caminhões são obrigados a parar em Forqueta e em Flores da Cunha, mas os demais veículos conseguem passar. Também na Serra, destaque para a Rota do Sol, no acesso a São Brás, e para a RS 235 em Nova Petrópolis. Na BR 158, em Cruz Alta, o grupo chegou a tentar parar um caminhoneiro, mas a polícia rodoviária impediu a ação. Já na RS 324, em Pontão, mais de 100 pessoas fazem bloqueio de 5 em 5 minutos. Há protestos ainda na BR 386, em Nova Santa Rita, BR 392 em Pelotas, RS 240 em Montenegro, BR 285 em Passo Fundo, RS 040 em Viamão e RS 474 em Santo Antônio da Patrulha. Os manifestantes convidam os caminhoneiros a parar. Já na BR 386 em Iraí, há um protesto de indígenas com liberação do trânsito a cada 30 minutos. Para a Rádio Gaúcha, Bibiana Dil. DT Clean, a gasolina aditivada da Ipiranga. Seu tanque cheio nunca te levou tão longe. Tempo. Temperatura de 20 graus em Porto Alegre, 17 em Caxias do Sul e Rio Grande, 21 em Santa Maria e 18 graus em Pelotas. A tarde será de tempo instável no Rio Grande do Sul, com chance de temporais, queda de granizo, descargas elétricas e vento forte. No sul e oeste, a chuva deve parar até o final do dia. No norte, há previsão de pancadas na divisa com Santa Catarina. As temperaturas não passam dos 22 graus. O dólar sobe acentuadamente frente ao real nessa quarta-feira, pós-feriado de 7 de setembro. O mercado elevou a cautela após novos ataques do presidente Jair Bolsonaro aos ministros do Supremo Tribunal Federal. O dólar chegou a registrar alta de 2,42% no final dessa manhã, batendo R$ 5,30. Já a Bolsa de Valores de São Paulo opera em forte queda de 2,62%. Durante os atos de ontem, Bolsonaro fez ameaças ao atacar o sistema eleitoral, integrantes do STF e governadores e prefeitos que tomaram medidas de combate ao coronavírus. E um dia após as manifestações, o presidente Jair Bolsonaro cancelou a participação em um evento em Guarulhos, em São Paulo, e permaneceu em Brasília. Ele se reúne com membros do governo para avaliar o impacto da mobilização.
Pela tarde, o ministro Luiz Fux irá abrir a sessão no Supremo Tribunal Federal, fazendo um pronunciamento em nome de toda a corte em resposta às declarações de Bolsonaro durante as manifestações, principalmente em defesa do ministro Alexandre de Moraes. A sessão do STF de hoje irá voltar a discutir o chamado marco temporal para a demarcação e a posse de terras indígenas. Também como reflexo às falas de Bolsonaro, a cúpula nacional do PSDB se reúne nesta tarde para avaliar apoio a um pedido de impeachment contra o presidente. Apesar da suspensão dos trabalhos, uma agenda foi mantida no Senado para esta quarta. A comissão temporária da Covid-19 ouvirá o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. A decisão de manter a sessão foi tratada pelo presidente da comissão, o senador Confúcio Moura, juntamente com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e com o líder do governo, o senador Fernando Bezerra Coelho. Na pauta estarão a vacinação contra a Covid-19 e as medidas de combate à pandemia. Ainda nesta edição, Japão desiste de sediar Mundial dos Clubes e FIFA busca nova sede. 15 municípios gaúchos decretaram situação de emergência desde segunda-feira. DT Clean, a gasolina aditivada da Ipiranga. Seu tanque cheio nunca te levou tão longe. O Rio Grande do Sul tem 151 mil pontos sem energia elétrica devido à chuva, ao vento forte e às descargas elétricas. São 111 mil clientes da CE, a maioria no Sul, e mais 40 mil na área de concessão da RGE. Segundo a CE, as áreas mais afetadas estão no litoral norte e no sul do estado. No litoral norte são 21 mil clientes, sendo Imbé a cidade mais atingida, com 9 mil pontos sem luz, além de Tramandaí, Capão da Canoa, Palmares do Sul e Osório. Na região da Campanha, houve desabastecimento em 4 mil pontos, em cidades como Candiota e Pinheiro Machado. E 15 municípios gaúchos decretaram situação de emergência desde a última segunda-feira. Ao todo, 14 municípios devido ao vendaval com queda de granizo. Os mais recentes, hoje, São Pedro do Sul, com 120 pessoas afetadas devido ao destelhamento de casas, e Nova Esperança do Sul, ambos na região central. Também estão nesta situação Pejuçara, Panambi, Ijuí, Uruguaiana, Livramento, Júlio de Castilhos, Tupanceretã, São Vicente do Sul, Santiago, Unistalda e Cachoeira do Sul. Santa Maria solicitou situação de emergência devido ao alagamento. Em relação a isso, em Alegrete, a Defesa Civil emitiu alerta e pediu apoio do Exército. O rio Ibirapuitã segue subindo e por volta das 11 horas estava cerca de 10 metros acima do nível normal. Já há pessoas saindo de casa por conta própria. Há um alerta também para a bacia do Rio Caí. Para a Rádio Gaúcha, Cid Martins. Fique atento. As inscrições para o concurso da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul começaram nessa manhã. São 10 vagas para o cargo de defensor público. O prazo vai até 7 de outubro no site da Sebrasp. A taxa é de R$ 300. Conforme o edital, as provas objetivas estão previstas para 9 de janeiro. DT Clean, a gasolina aditivada da Ipiranga. Seu tanque cheio nunca te levou tão longe. Tempo instável em Porto Alegre, 20 graus, temperatura 12 horas 58 minutos. O Japão decidiu não ser mais sede do Mundial de Clubes de 2021, que está marcado para ocorrer entre 9 e 19 de dezembro. Agora a FIFA estuda uma nova sede para a competição. As restrições relacionadas à pandemia foram os principais motivos para a medida. Recentemente, o Japão cancelou o GP de Fórmula 1, que seria realizado no circuito de Suzuka, por causa do avanço dos contágios e mortes por Covid-19. Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio foram realizados sem a presença de torcida na maioria das arenas. O Japão é o país que mais vezes recebeu o Mundial de Clubes organizado pela FIFA. Em instantes, Prefeitura de Porto Alegre vai levar à votação hoje projeto de lei de privatização da Carris. DT Clean, a gasolina aditivada da Ipiranga. Seu tanque cheio nunca te levou tão longe. Os profissionais que trabalham na Expo Inter serão testados contra a Covid-19 novamente a partir desta quarta-feira. De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, serão examinadas pelo menos 200 pessoas nos próximos 3 dias. A retestagem visa manter a segurança dos participantes e visitantes da feira. Em caso de resultado positivo, o profissional será impedido de permanecer no Parque de Exposições Assis Brasil.
A Câmara de Vereadores de Porto Alegre tem previsão de votar na sessão de hoje o projeto de lei da Prefeitura para privatizar a Carris. A sessão começa às 2h da tarde e deve se estender ao menos até a noite. Para aprovar a medida, o Executivo precisa de ao menos 19 votos. O principal argumento usado pelo prefeito Sebastião Melo é que a empresa depende de aporte permanente de recursos públicos para sobreviver. A oposição argumenta que o prefeito deveria tentar resolver o déficit da Carris ao invés de vender a empresa. Quer rodar mais com menos? Abasteça com DT Clean, a gasolina aditivada da Ipiranga que reduz o consumo. DT Clean, seu tanque cheio nunca te levou tão longe. Saiba mais em GZH, próxima edição do Correspondente Ipiranga, às 18h50. Uma boa tarde.